Muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começamos aqui no canal o primeiro quadro, Raio X do Sucesso. Fico muito feliz em trazer o meu amigo Valmir Ferraz. Vai ser um quadro que eu vou trazer empreendedores, pessoas de diferentes áreas que tiveram sucesso na vida profissional. E hoje, Valmir, queria que você contasse um pouquinho de quem é você, sua idade, sua formação, o que você fez da vida. Por favor, se apresente. Tá bom, boa noite a quem estiver assistindo. O meu nome é Valmir Lauro Ferraz, eu tenho 68 anos. A minha formação eu fiz biologia, depois fiz mestrado em biologia e depois eu fiz uma extensão de pós-graduação em economia. E depois eu fui para o mercado de trabalho e trabalhei. Maravilha, Valmir. Queria te perguntar, o primeiro trabalho que você teve foi no Banco do Brasil. Sim. Né? E eu queria saber, assim, quando você adentrou o mercado de trabalho, qual foi o que te surpreendeu e qual a diferença que você vê do mercado de trabalho da tua época para a nossa, da minha geração, né, de 20 anos agora. Queria que você contasse um pouquinho. Quando eu entrei no Banco do Brasil, em 1976, tudo era muito manual. Os trabalhos eram feitos com máquina de datilografia, máquinas de datilografar. E os lançamentos contábeis eram todos feitos impressos em papel, também na máquina de datilografar. E de lá para cá, houve uma mudança muito grande, uma mudança brutal em que a conciliação contábil e todo o processo contábil das empresas ou dos bancos, no caso onde eu trabalhei, hoje em dia é quase tudo automático, quase tudo feito por tecnologia de informação. Então, hoje em dia, a capacidade de processamento do volume de operações é muitas vezes superior ao que era antigamente. A produtividade aumentou muito, né? A produtividade aumentou muito, então a gente pode dizer que hoje em dia existe uma eficiência de um sistema muito maior do que era. Outro ponto muito legal que eu acho da tua carreira, Valmir, é que você passou por 2 concursos públicos, né? Concursos nacionais. Eu vejo muitos colegas meus, muitos amigos têm esse sonho de passar em um concurso público, não interessa a área, onde for, né? E eu acho que é um grande desafio, é um trabalho ali de muita dedicação, né, para você passar. Eu queria que você contasse como que foi a tua experiência, aquela ansiedade antes de receber o resultado, como que foi a tua vida de estudos naquele momento. Por favor. Os concursos públicos, principalmente esses mais concorridos, como são os concursos públicos nacionais, eles são muito desafiadores. Primeiro porque se você decidir em fazer um concurso, você precisa estar ciente de que ele pode te trazer uma grande frustração se você não passar. Você precisa trabalhar isso muito bem, você precisa estar com a autoestima boa, você precisa arrumar muito bem o entorno da sua vida, as suas relações interpessoais, como é que está dentro da sua família e tudo, porque você precisa dedicar um tempo que às vezes pode ser longo, pode ser um tempo curto, 4, 5, 6 meses, mas pode ser um tempo que demore 1, 2, 3 anos, porque concurso a gente faz até passar, a gente não deve esperar passar no primeiro, e a gente não pode deixar se frustrar pelo primeiro que não passou. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, com a autoestima, com a determinação de fazer. De dizer, não, eu vou entrar nessa onda, mas eu vou conseguir com certeza. E daí esse empenho vai sendo traduzido em uma energia suficiente para você aprender o conteúdo daquilo e focar. Eu acho muito legal, a gente estava até conversando ali por trás das câmeras, né? E você estava me contando que você passou no terceiro. Então você não deixou aquela frustração te abraçar, dizer quem você era, desistir ali. Você correu atrás e teve a felicidade de, tempos depois, poder trabalhar onde você queria, onde era teu sonho, tua meta ali. Sim. E também porque eu aprendi, digamos, estudando para o TOEFL, né, aquele exame em inglês e tal, eu fiz, de que eu fazia uma prova várias vezes. Uma prova eu fazia várias vezes, até eu não errar nenhuma questão. Depois pegava outra e repetia, fazia ela várias vezes. E no concurso eu fazia a mesma coisa. Eu pegava provas anteriores daquele concurso, eu repetia, fazia a prova, simulava ela,
várias vezes, aí aquilo entrava na minha cabeça. Eu era bem objetivo, digamos assim. Eu era objetivo em passar, não era objetivo em me tornar especialista em nada. Sim. É o que conta, né? Que é o que se precisa, né? Sim, sim. É o que precisa. E outra virada muito legal, eu acho que você tem uma carreira, o que eu acho bacana assim da sua carreira é que foram para muitas áreas diferentes, né? Sim. E uma delas, depois que você ficou diversos anos no Banco do Brasil, como a gente comentou anteriormente, foi a de abrir uma franquia, de ir pro lado empreendedor. Certo. E o que eu vejo hoje na internet, as pessoas que eu conheço, que abriram franquia, as opiniões são muito divididas. 50% diz que foi um ótimo negócio, que gostou muito, que foi uma experiência bacana, e as outras pessoas dizem que não teriam de novo, não foi uma boa experiência. Queria saber de você como é que foi essa virada de vida, né? Do cara que era o empregado para o empregador, né? Para o dono do próprio negócio. Certo. Exato. Então, veja, o meu histórico era de empregado. E daí eu saí num plano de demissão voluntária, chamado PDV, era uma reengenharia que tinha no Banco do Brasil. Eu achava que eu não estava sendo aproveitado suficientemente lá, que eu tinha capacidade para gerar, produzir mais, para ganhar mais dinheiro. Eu acreditava em mim, eu tinha essa autoconfiança minha. Eu saindo de lá, eu fui correr atrás de uma franquia. E fui correr atrás de uma franquia porque eu pensei o seguinte, cara, eu no ramo empresarial, eu não tenho experiência nenhuma. E aí eu vou abrir um negócio do nada e eu já não estou mais numa idade tão jovem para sair correndo tanto risco. Então eu vou me ancorar ali numa franquia que aí os caras já têm a tecnologia, já têm o know-how, já tem tudo. E aí, se não der muito certo, né, talvez eu não investi muito, o meu prejuízo não seja tão grande. Tanto é que eu fiquei com a franquia durante 5 anos e depois não quis continuar com ela. Eu não quis continuar com ela. Eu fiz um investimento inicial, mas aquele investimento inicial durante os 5 anos eu tirei ele todo. Eu sustentei, eu recebi dinheiro de lá. E daí eu cheguei no final dos 5 anos e entendi o seguinte, eu não vou ficar rico com isso aqui. Tá? O franqueador é que está enriquecendo, eu não. E eu quero uma coisa que para mim me dê mais retorno. Por isso que eu depois fui para o concurso nacional. Eu acho bem interessante, Valmir, porque você corria um risco ali que muitas vezes as pessoas ficam com medo, igual você quando saiu do trabalho que você já fazia há mais de década. Você correu esse risco de sair, puxa, o que eu vou fazer agora? Você tinha a responsabilidade de ter a família, de ter uma casa ali para sustentar e enfim, graças a Deus tomou o caminho certo e no fim das contas, né? Exato. Verdade. Deu certo. Sim. Então, como a gente já comentou de tudo um pouquinho que você já fez, eu queria que você contasse qual foi a área, seja ali da parte do Exército, que você teve que ir no começo da sua vida, a parte do Banco do Brasil, a parte do franqueado, a parte do Ministério do Planejamento. Qual foi a área que mais assim, te desafiou, mas demandou ali de você? Pois é, como a gente tinha conversado, lembra ali anteriormente, veja, a parte que mais me demandou era aquela parte rotineira que eu fiz no Banco do Brasil, 19 anos e meio. Era uma coisa de rotina, aquilo ali é enfadonho, ninguém gosta de ficar trabalhando, carimbando papel todo dia, conferindo relatório, não é muito e tal. A outra parte desafiante, aí sim é aquela outra em que eu fui lidar com questões mais complexas da área financeira, porque no Ministério do Planejamento eu trabalhei com orçamento federal, né? Eu fazia orçamento das universidades públicas federais e depois no Banco Central também, questão financeira com taxa de juros. Aí é muito mais interessante, entendeu? Essa é a verdade. E eu acredito que todo profissional chega um momento que ele tem que tomar uma decisão que não é fácil, que ele passa noites mal dormidas, né? Ansioso. E eu queria saber de você, qual que foi esse momento assim da tua carreira que você falou, puxa, será que eu tô tomando a decisão certa? Você botava a cabeça no travesseiro e pensava nisso, sabe? Sim. Tem um momento bem marcante na minha vida que foi a saída do Banco do Brasil. Eu já estava 19 anos e meio numa empresa com estabilidade e eu tinha família já tinha família, ou seja, estava tudo rodando maravilhoso, estava tudo rodando direitinho. E eu ter tido a coragem de sair do Banco do Brasil, até hoje eu digo, cara, não sei como é que eu consegui fazer isso.
Poxa, que bacana. Eu acho que não é uma decisão fácil para ninguém, né? Mas Não. quando você toma o risco e dá certo, tem que comemorar, tem que... É que a gente precisa, a autoconfiança é isso, é acreditar na gente mesmo, de que dentro da gente a gente tem algo, tem que ter uma certa loucura nessa jogada, cara. Você precisa ter uma certa loucura para fazer algumas coisas grandes. Concordo com você. Não tem jeito. Tanto é que você vai ver as pessoas hoje mais bem-sucedidas, todas correram riscos, né? Todas tiveram que sair daquela rotina, daquela coisa certa. Isso. O risco, existe uma frase que diz o seguinte: o ganho é proporcional ao risco. Tá? Igual nos investimentos. Nos investimentos, exato. Mas o risco calculado, ele te previne de você quebrar. Ele dá uma certa tranquilidade para você não quebrar. Ou seja, você não deve ser um louco varrido, de correr risco de qualquer jeito. Outro ponto que você comentou ali de ter uma autoestima, de se sentir bem, eu acredito que todas as pessoas elas têm um mentor, uma pessoa que foi o norte para elas em decisões, seja na vida profissional, pessoal. Queria saber da sua experiência. Quem foi essa pessoa para você e por quê? Durante a minha carreira toda, eu já tive contato com muitas pessoas. E muitas pessoas de diferentes níveis, pessoas assim, de conceitos variados, né? Pessoas de bastante importância em vários segmentos do mundo profissional, da vida particular, inclusive, das pessoas, de ter bastante dinheiro ou não, várias coisas. Mas a pessoa mais referente na minha vida é o meu pai. Por quê? O meu pai era analfabeto, ele mal sabia assinar o nome dele. Mas o meu pai me ensinou honestidade, ética, simplicidade, coragem, perseverança. Algumas características muito importantes e calma, muito importantes para a gente vencer. Percebe? Sim. Então, eu sempre me inspiro. Até hoje, lógico, não vou esquecer ele, lógico, até hoje eu penso e digo, pô, olha aí, tá aí. Que legal. Que bacana. Hoje você citou ali os 5 conselhos, né, do seu pai, e eu vejo que hoje o que falta muito, e eu falo até por minha parte, é a questão da calma, da paciência. Né? Hoje eu acho que com a internet, com rede social, com inteligência artificial, o mundo está tão rápido. E a gente que consome isso o tempo todo acaba tá uma geração muito ansiosa, né? Até uma coisa que eu quero me policiar, a gente quer o resultado a todo momento, não sei o quê. Eu acho que seu pai realmente tem razão no conselho que te deu e vou partir para melhorar. Controlar a ansiedade. Exatamente, exatamente. Tá certo, tá certíssimo. Aproveitando que você está falando de momentos bons, conselhos bons, eu queria que você relembrasse um dia, se você pudesse voltar no tempo, relembrar um dia que marcou a tua carreira. Que você fala assim, puta, esse dia eu estava muito feliz, se eu pudesse ver um vídeo desse dia, eu veria. Que dia seria esse para você, Valmir? Olha, o dia que eu passei no concurso. O dia que eu passei no primeiro concurso nacional, que era bem difícil para mim e tal. Tá certo que teve o vestibular na UNB, que era um vestibular bastante concorrido também, aquilo foi um dia de muita felicidade para mim, mas o concurso nacional, que era um momento ali da minha vida, já na metade da minha carreira, né, que ali foi bastante determinante, porque a partir dali eu comecei a ganhar mais, daí eu comecei entendeu, a acumular mais, e ter mais tranquilidade na vida, porque é uma tranquilidade financeira na vida, é tudo de bom, né? Sim, é tudo com que certeza. todo mundo deseja, não é isso? É mesmo porque quando vai fazer a faculdade, todo mundo quer o quê? Ter uma tranquilidade financeira logo ali na frente. Exatamente. Então, esse momento que eu passei no primeiro concurso nacional, depois eu passei num segundo, tão importante quanto esse primeiro. Mas esse primeiro aqui foi um divisor de águas, né? Porque era a primeira vez que eu estava experimentando aquilo ali. Bacana. E uma dúvida que eu tenho, acredito que muitas pessoas também têm, pessoas jovens principalmente,
se Deus permitir, a gente também vai chegar lá, é a questão da aposentadoria, né? Eu acredito que depois de tantos anos com aquela rotina estável, aquela coisa de acordar às 7 da manhã, ir pro trabalho, almoçar, né? Sair às 6, aquela coisa toda, como que você lidou com isso? Eu sei, você é do meu ciclo aqui, eu sei que você é uma pessoa que nunca para, que sempre tá fazendo atividade física, sempre tá indo para lá e para cá, conversando com gente. Eu acho que isso faz toda a diferença, não só para a saúde física, mas para a mental também. Sim. Queria que você contasse como que foi esse choque para você, como é que você lidou com isso. Uhum. Veja só, eu quando me aposentei, eu estava, vamos dizer assim, um pouco meio cansado. Eu fiquei um pouco deprimido logo que eu me aposentei. Eu confesso que eu fiquei assim, eu não fiquei assim muito de boa não. Mas eu já estava um pouquinho antes de me aposentar, ou seja, eu estava querendo mudar. Eu estava querendo uma mudança daquilo que eu fazia, porque aquilo que eu estava fazendo já era bastante rotineiro para mim. Então, no momento que eu me aposentei ali, que eu ganhei aquela liberdade e que daí eu fui para a Espanha estudar espanhol, fui para a Itália e viajei para outros países, daí eu comecei a perceber, é bom demais. Que bacana. Aproveitar isso que eu tenho direito, né, que eu trabalhei para ganhar, para conquistar. Agora sim eu faço o que eu gosto, vou atrás do que eu gosto, né, vou procurar o meu prazer sem propósito. Foi isso que eu fiz. Querendo ou não, essa liberdade é uma coisa que você só tem no começo da tua juventude, né? E na idade posterior, porque depois vem as responsabilidades de família, de trabalho, né? Então eu acho bacana de você ter tido esse pensamento de a todo momento estar em busca de alguma coisa nova, um propósito, né? Eu acho que é o propósito que move as pessoas. Exato. E ter encontrado e estar feliz assim. Eu tô feliz, graças a Deus. Amém. Me sinto realizado. E para finalizar, Valmir, eu tenho mais duas perguntas aqui para você. A primeira delas, elas são muito parecidas. A primeira é, se você pudesse voltar no tempo, conversar com o Valmir de 20 anos, certo. O que você falaria frente a frente para ele? O Valmir de 20 anos, ele queria ir para os Estados Unidos, tá? Ele queria ir embora do Brasil. Ele já sabia um pouco de inglês e ele achava que podia desenvolver mais as capacidades que ele tinha lá. Talvez, ele não tinha certeza de nada. Não tinha muito dinheiro, mas queria. Então eu diria para ele o seguinte, olha, tu não tem dinheiro agora suficiente, faça o seguinte, guarda até o momento que você tenha suficiente para comprar passagem. Se você estiver trabalhando num emprego que todo mundo acha que é bom, que é maravilhoso, que é estável, abandona ele e vá. E não se arrependa. Quando chegar lá, se não der certo, você retoma o que você fazia antes, mas não deixe de fazer aquilo que a tua intuição diz que você deve fazer. Puxa, que bacana. Esse seria o meu conselho. Puxa, acho que me pegou aqui. E a segunda pergunta que eu já ia embalar, e acredito que você falou um pouco disso, seria se, assim, para a minha geração, para as pessoas de 20 anos, qual seria o conselho que você daria, a palavra assim que você acredita que encaixaria? Olha, as experiências das pessoas, elas são muito particulares, muito individuais. Você concorda? Elas são muito únicas. A experiência minha não cabe em você, não cabe lá, não cabe em ninguém. E muitos livros de autoajuda não servem para grande coisa. Eles, no máximo, servem para você guardar numa estante, encher de poeira e mais nada. Porque o que conta mesmo é a energia interna que tem dentro da pessoa e a vontade dela, a força que ela tem de conseguir as coisas. De pôr na cabeça e dizer assim, cara, eu vou chegar lá. Como esse caminho de Compostela que eu fui fazer, que acabei fazendo 268 quilômetros. Eu tinha medo, eu tinha receio de chegar lá e não conseguir, de chegar lá e me frustrar porque eu não consegui, mas consegui. E eu não teria sabido se ia dar certo ou não se eu não tivesse ido. Arriscado. É que nem o Saramago diz, olha, você precisa sair da ilha para você enxergar a ilha. Percebeu? Sim. Então eu diria para a pessoa assim, ó, sai um pouco de dentro de você para você olhar você de fora. Para ver se você tá legal ou não. Olha, sai de dentro de você, tenta
imaginar que você está fora e olha lá de cima para olhar ali e dizer, pô, será? Não estou gostando muito disso aqui, vamos mexer um pouquinho aqui e ali. É que nem dizia o Saramago, sai da ilha para você poder enxergar a ilha. Ou enxergar com outra perspectiva. Claro, porque se você está lá dentro, você não consegue. Então, por exemplo, quem viaja para o exterior, consegue enxergar o Brasil lá de fora. Sim. Consegue. Sim. Diferente da pessoa que às vezes não vai e não consegue. Sim. Né? Não, bacana, Valmir. Pô, eu quero te agradecer, então, por ter aceitado esse convite, de ter respondido as minhas perguntas, ter dado, acredito, aí bons conselhos, né? E sei que te vejo aí próximas vezes, tá bom? Foi um prazer. Obrigado, Valmir.